Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre a macroeconomia voltada para investimentos em renda variável em bolsa de valores. Vocês sabem que até o dia 31 de março as empresas são obrigadas a divulgar os resultados delas. Então, nessa última semana encerrou o prazo de entrega, né, de resultados dessas empresas, então eu pude fazer um estudo totalizando isso. E eu já posso adiantar para vocês que foi vista uma deterioração dos lucros das empresas que vocês vão ver no estudo que eu vou mostrar hoje. E a grande questão é o que a gente pode aprender com relação a essa deterioração. E isso a gente vai ver nesse vídeo de hoje, tá? Agora a gente vai para a vinheta e o que eu sempre peço para vocês, é importante para a gente crescer, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo e aí depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, algumas pessoas não sabem talvez, mas eu me chamo Daniel Nigri, eu sou analista CNPI e eu estou no mercado financeiro desde 1999, quando eu comprei a minha primeira ação. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que o Dica de hoje é uma casa de análise que faz recomendações e a gente tem produtos para isso nos diversos segmentos, passando fundos imobiliários, renda fixa, ações, internacional, criptomoedas, enfim, uma gama, opções, enfim, uma gama de produtos para que você possa ter a recomendação direta sem precisar ficar gastando muito tempo. Vai estar tudo ali explicado no relatório e hoje em dia relatórios até em áudio, se você não quiser gastar tempo lendo, a gente sabe que o tempo é o ativo mais precioso que você pode ter. Então os links vão estar aqui embaixo. Se você não puder ser nosso cliente, nosso assinante, não tem problema nenhum. Todas as noites a gente tem aqui programas ao vivo. Então segunda-feira tem o fechamento de mercado às 6 horas, 7 horas na terça tem o Nicole Responde, 6h30 na quarta-feira tem o Quarta Fixa, que fala sobre renda fixa. Quinta-feira eu esqueci o horário, mas a gente fala sobre opções no Café com Opções. E sexta-feira a gente tem o Crypto Game de noite e de tarde tem o Almoço com a Carol, que ela analisa a carteira de pessoas que mandam para ela. Então quer dizer, são diversos especialistas. Hoje a gente já tem a gente já tem 7 analistas CNPI, a PMEC, né, registrados, cadastrados ali na PMEC, e é uma empresa que tem crescido bastante. Então, eu queria pegar e botar esse disclaimer inicial que eu acho que é importante. Por quê? Porque tem gente que vai conseguir ser assinante, tem gente que não vai conseguir, não tem problema nenhum. A gente tem muito programa gratuito para que você possa aprender além desse vídeo de hoje. Bom, eu queria aproveitar e falar o seguinte, né? As empresas divulgaram resultados. E as empresas, elas se dividem em vários nichos, e por isso que eu vou fazer 3 estudos aqui, na verdade. Então, o primeiro estudo que eu já vou mostrar agora, eu peguei as 50 maiores empresas da Bolsa. Existe um índice que chama o IBX50. A única coisa que eu tirei foi empresas duplicadas, né, tipo Petrobras 4 e Petrobras 3, e empresas que não tinham resultado desde 2020. Então tem algumas empresas que fazem parte desse índice, mas elas ainda não estavam listadas em 2020, para a gente manter a mesma base. Depois eu fiz a mesma coisa com as empresas small caps e depois eu fiz a mesma coisa com as empresas que compõem o índice de dividendos. Mas por enquanto vamos analisar aqui as empresas que compõem o IBX50, quer dizer, as maiores empresas. Se você não entender o que são as maiores empresas, eu falo para vocês. Ó, Petrobras, Itaú, JBS, Vale, Banco do Brasil, Vibra Energia, que é a antiga BR Distribuidora, Bradesco, Ambev, Marfrig, Gerdau, BRF, Eletrobras, Suzano, enfim. Acho que você já entendeu que são as maiores empresas que existem no Brasil com essa explicação. Então, aqui eu tenho a receita de cada uma das empresas nos últimos 3 anos sempre anualizado. Então, só como exemplo, a receita líquida operacional do primeiro trimestre de 2022 da Petrobras, 508 bilhões de reais aqui,
a gente está falando que a receita que vem do segundo trimestre de 2021 até o primeiro trimestre de 2022 e todos os outros números seguem o mesmo padrão aqui. Tá? Aqui eu tenho o lucro operacional das empresas também nos últimos 3 anos, o lucro líquido nos últimos 3 anos e finalmente o valor de mercado, que é quanto a Petrobras vale. Por exemplo, a Petrobras valia 185 bilhões no final do primeiro trimestre de 2020, logo depois da Covid, né, o primeiro trimestre de 2020, e agora no final do quarto trimestre de 2022 valia 323 bilhões. Chegou a valer até 448 bilhões no dia 30 de setembro de 2022. Então, é dessa forma que funciona esse estudo que a gente vai fazer. E aqui a gente tem a soma das receitas líquidas. E aí a gente fez alguns gráficos que são interessantes aqui. Aqui eu estou pegando sem Petrobras e Vale, então eu vou fazer aqui, que tem a Petrobras e a Vale. O que é importante da gente ver nesse gráfico inicial? A receita das empresas segue crescendo, tá? O resultado operacional já estabilizou aqui, ó. Você pode ver que o resultado operacional, ó, no quarto trimestre de 2021 era 655 bilhões das maiores empresas, aí 665, 669 e agora 638. Então, quer dizer, está mais ou menos no mesmo patamar. Então, as empresas estão crescendo receita, mas não estão conseguindo ganhar efetividade. Elas estão perdendo margem. Tá? Então, esse já é um primeiro sinal de deterioração, por exemplo. O lucro, a gente vê que acontece algo similar. Então, 514 bilhões no final do ano, no início desse ano, de 2022, e no final aqui 484 bilhões de reais. Tá? Então, esses são pontos que são importantes. Só que a gente teve um valor de mercado das empresas que acabou caindo muito. Né? Então, se a gente olhar aqui o valor de mercado, a gente vai ver que ele sai ali no quarto trimestre de 2021, ou melhor, no primeiro trimestre de 2022, de 2 bilhões e 300 milhões para hoje 1 bilhão e 900 milhões sem a Petrobras e a Vale, ou 3,3 bilhões para 2,7. Então você vê aqui que o que aconteceu, né, nesse período? É isso que a gente viu, a bolsa caiu em torno aí de 25%, 30%, se ficou difícil para vocês enxergarem. Então a bolsa sai ali de 130 mil pontos no Ibovespa, e vai aí para 90 e poucos mil pontos, mais ou menos. Tá? Então, esse aqui é o cenário atual. Ou seja, empresas crescem receita, resultado operacional não consegue crescer, lucro líquido não consegue crescer também. Quando a gente pega o resultado sem a Petrobras e a Vale, né, e aí é uma primeira coisa que a gente vai conseguir aprender aqui. Na verdade, a segunda. A primeira é que as receitas estão crescendo e as margens estão diminuindo. Por isso que o lucro operacional e o lucro líquido não estão subindo. Segunda coisa que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje é o seguinte. Você já deve ter ouvido alguém falar que a bolsa hoje está baratíssima porque ela está no menor preço sobre lucro da história da bolsa. Você já deve ter ouvido alguém falar isso para você. E se você olhar esse preço sobre lucro aqui, você vai ver que ele é real, né? Ainda mais, ó, ali era 5,44 vezes, aqui 5,63, a bolsa caiu nesse ano em 7%, então é plausível a gente pensar que hoje está num preço sobre lucro menor. O que na verdade está acontecendo? Na verdade está acontecendo que o mercado acredita que aquele lucro líquido que está diminuindo, esse daqui, ó, que saiu de 514 e foi para 484, vai continuar caindo. Então, quando você divide o valor de mercado pelo lucro líquido, que nada mais é do que o preço sobre lucro da bolsa como um todo, você está fazendo essa divisão e você está ou falando assim, tá baratíssimo, a bolsa tem que subir, ou tá baratíssimo, vírgula, né? Porque os lucros podem cair muito. Tá? Agora, eu não gosto muito desse indicador de preço sobre lucro. Por quê? Porque só a Vale e a Petrobras, elas representam muito desse lucro. Então, por isso que eu fiz um indicador separado.
Por quê? Porque o lucro líquido de todas as empresas é 484 bilhões. Se você tirar a Vale e a Petrobras é 198. Então a Vale e a Petrobras representam praticamente 60% desse lucro líquido. Então elas acabam desviando um pouco o foco do que deveria ser. Então eu gosto muito de pegar esse gráfico aqui, ó, preço sobre lucro sem Petrobras e Vale. E aí aqui a gente consegue ter uma ideia boa. Por quê? Porque aqui, ó, no segundo trimestre de 2022, o preço sobre lucro era 8,51. Eu acho que talvez fica mais fácil de olhar até fora do gráfico aqui, ó, 8,51, que foi o menor ponto. Quando fechou o ano passado, 9,96. Nesse momento agora a bolsa já caiu um pouco. Então talvez esteja em 9,10. Mas não é nada assim de espetacular. Quer dizer, se os lucros caírem 20%, a bolsa não teria que subir nada, excluindo Petrobras e Vale, isso nas maiores empresas da bolsa. Então essa é a segunda coisa, cuidado com essa sugestão que as pessoas estão usando dizendo que a bolsa está barata. A bolsa só está barata se os lucros das empresas não caírem. Se os lucros das empresas caírem, o fundo pode acontecer muito mais embaixo. Tá? Então guarda essa informação, eu não quero assustar vocês, até porque a minha visão é que bolsa é para cima, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Tá? Sempre vocês têm que pensar risco e retorno. Risco e retorno. Vocês nunca podem ser gananciosos a ponto de olhar só o retorno e deixar para lá o risco que existe nos investimentos em ações. Tá? Então, agora eu vou passar para small caps, que eu acho que vai ficar muito, muito claro. Em small caps, eu infelizmente não consegui tirar as empresas que não existiam, porque senão eu teria que tirar umas 30 empresas aqui. Né? Por quê? Porque muitas empresas abriram capital e hoje fazem parte do índice. Então tem aqui uma questão que muitas empresas não tinham ali receita líquida operacional nesse site que eu estou pegando, que foi o Guinvest Pro. Tá? E até porque não tinham capital aberto, abriram capital naquela leva ali de 2020 e 2021 mais ou menos, quando teve aquela janela de oportunidade. Então aqui a gente consegue perceber a primeira coisa, que é o seguinte: a gente tem um lucro líquido aqui, ó, que chegou a ficar negativo durante o Covid, algo que a gente não viu dentre as maiores empresas. Depois esse lucro líquido ele sobe aqui, ó, para até 94 bilhões de reais, somando essas empresas todas, que são mais de 100. No primeiro trimestre de 2022. Daqui para frente, ó, cai para 77, cai para 68, cai para 43. Então, hoje, o lucro líquido das empresas que compõem o índice Small Caps está menos da metade do que há 9 meses atrás. Então, se o mercado acreditar que esse lucro continua a cair, não tem por que Small Caps subirem. Volto a dizer, para mim já está mais para o final. Agora, olha só que interessante, né? O lucro caiu pra caramba, mas a receita, assim como nas grandes empresas, ela segue crescendo. Quer dizer, as empresas small caps, elas mostram como elas têm mais dificuldade. Esse é o terceiro ponto que a gente vai aprender aqui. Tá? Qual é esse terceiro ponto? Empresas small caps, elas conseguem até aumentar a receita, porque elas repassam preço e elas vendem lá uma quantidade de volume que às vezes é um pouquinho menor, mas a receita acaba crescendo. Só que elas não conseguem ter eficiência na hora de diluir custo fixo e, principalmente, elas captam recurso muito caro. Então, as despesas financeiras das empresas small caps dispararam. E aí, a gente tem empresas que estão muito bem operacionalmente, mas que o lucro líquido fica muito achatadinho. Tá? Alguns exemplos, ó, Ambipar, por exemplo, subiu pra caramba o operacional e o lucro não para de cair. JHSF subiu pra caramba o operacional e o lucro não para de cair. Tá? Só alguns exemplos de empresas que estão aqui nesse índice que aconteceram isso, e vocês podem descobrir inúmeros deles, porque o lucro total das empresas caiu aí quase 60% no total. Nesse caso das small caps, a gente vê que o resultado operacional também já está em queda. Tá? E aí o que aconteceu com o valor de mercado? O valor de mercado dessas empresas, ela é muito suscetível aos juros.
Então, 346 milhões era o valor de mercado delas no pico, ali na pior momento do Covid. Porque o pior momento foi 23 de março. E o fechamento do primeiro trimestre foi 31 de março. Então é muito próximo do pior momento do Covid. Você vê que depois, com a queda da taxa de juros para 2%, ela chega a subir para 854 milhões. E hoje o valor de mercado dessas empresas é 480. Então, as small caps que compõem esse índice caíram aí 40, 50, 60, tem empresa que caiu 90% ou até mais que compõem esse índice. Então, você tem que tomar um certo cuidado com os small caps porque é mais suscetível. Então, já foram 3 coisas que a gente aprendeu com a deterioração dos lucros. Quarta coisa que a gente vai aprender com a deterioração dos lucros é esse gráfico daqui. Veja que o lucro caiu no primeiro trimestre de 2022. Né? O primeiro trimestre foi o máximo, caiu a partir do segundo. O mercado começou a cair aqui no segundo trimestre de 2021. O mercado antecipa. Tá? Então, quer dizer, se o mercado ainda não subiu nas small caps, é porque ele ainda não acredita nessa reversão de lucro. Ele pode, na hora que ele acreditar nessa reversão, o lucro pode até cair, que você vai ver essa linha laranja aqui do valor de mercado subir. Eu não sei se isso vai acontecer agora, se vai acontecer no final do ano, se vai acontecer no final do mandato do Lula, ou se vai acontecer na década que vem. Tá? Mas quando o mercado entender que os lucros das empresas vão começar a subir, o mercado vai subir nesse momento. E os lucros a gente vai ver subindo só depois. Então não adianta, quer dizer, não adianta, né? Adianta você esperar se você preferir, mas, por exemplo, a pessoa que esperou cair o lucro para aí sim diminuir posição small cap, abriu mão aqui, ó, mais ou menos. Tudo bem, é uma forma. Hoje em dia eu não falo mal da forma de ninguém investir, desde que você tenha um planejamento, desde que você tenha um processo, tá? Mas, enfim, você pode esperar e aí você perde o início, por exemplo, igual a pessoa perdeu aqui o início da queda, a pessoa que preferiu esperar. Tá? E tem outras pessoas que preferem só comprar e pronto, vai ser acumuladora também, não tem problema nenhum também. Tá? Então já foram 4 coisas que a gente aprendeu nesse vídeo de hoje. E aí a gente vai passar para a terceira planilha aqui, que a gente vai aprender mais alguma coisa, que é a planilha das empresas que mais pagam dividendos. Né? Então essas empresas são Petrobras, JBS, Vale, Banco do Brasil, Vibra, Santander, Marfrig, Telefônica, Gerdau, CPFL, Eletrobras, CEMIG, CSN, enfim. Vocês já até tiveram uma ideia do que acontece. Da mesma forma, tem Petrobras e Vale nesse índice. Então eu fiz o cálculo somente com todas as empresas e excluindo Petrobras e Vale. Né? Então aqui a gente tem, né, o preço sobre lucro total. Então a gente vê que sai de R$ 4,93 e vai para R$ 6,84. Então a quinta coisa que a gente está aprendendo, e a mesma coisa acontece no outro, tá? No 100, Petrobras e Vale também. Ó, a gente tem aqui, ó, números, ó, que caíram para 4,93, 5,68 a 6,84. Esse é com Petrobras e Vale, é sem Petrobras e Vale. Com Petrobras e Vale, a gente está perto das mínimas, ó, 4,42, 3,78, 4,02 e 3,97. Tá? Mas eu gosto de usar esse aqui de baixo para não ter a questão da Petrobras e Vale que eu expliquei antes. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O mercado está fugindo para empresas de dividendo. Então, empresas de dividendos hoje, elas são ótimas pedidas para quem vai montar uma carteira de longo prazo, mas elas já estão mais caras. O que aconteceu nos últimos 6 meses, mais ou menos? Uma saída de empresas small caps para empresas de dividendos, uma saída de small caps para dividendos.
tá? Então, a deterioração dos lucros se mostrando mais longa do que o inicialmente previsto, faz com que o mercado saia de empresas com maior risco, como as small caps, e vá para empresas de menor risco, como são as empresas de dividendos. Tá? Hoje, essas empresas de dividendo ainda negociam a 6,84 vezes lucro. Se você pegar e fizer uma conta aqui da renda fixa, né, 100 dividido por 6,84, seria 14,61% de earnings yield, tá, por ano, de juros por ano. Então ainda é acima da Selic, ainda é acima da taxa do Tesouro, então ainda é muito ok você investir em dividendos. Só que essas empresas, tá, já estão sendo negociadas um pouco mais cara nesse indicador. Às vezes vocês vão falar assim, ah, mas a empresa que eu invisto caiu de preço. Sim, por que ela caiu de preço? Porque da mesma forma como aconteceu em small caps e nas maiores empresas da bolsa, também teve uma queda de lucro. Então, 192 bilhões aqui de lucro nas empresas do índice de dividendos, tirando Petrobras e Vale, 182 no segundo trimestre, 168 no terceiro e 133 no quarto trimestre. O que eu quero dizer é que, né, o valor de mercado dessas empresas caiu de 1 bilhão e 90 para 914 milhões, uma queda de uns 18%. Enquanto isso, o lucro caiu de 192 para 133, praticamente um terço. Então, o mercado, ele é a sexta coisa que a gente vai aprender hoje. Né? O mercado, ou ele está precificando já uma retomada dos lucros das empresas de dividendos, ou ele está realmente se protegendo e aceita pagar mais caro por essas empresas porque elas têm esse colchão de amortecimento. Tá? Enfim, pessoal, eu acho que esses são os grandes pontos que a gente aprendeu nesse vídeo de hoje. É nítido que está havendo uma deterioração dos lucros das empresas. O mercado ainda não percebe que essa deterioração dos lucros vai acabar, ou seja, ainda podemos ver queda de lucro operacional e de lucro líquido. Por um outro lado, a gente tem empresas que estão conseguindo aumentar a receita delas. Então, está tendo uma queda de margem. Em algum momento, eu acredito que isso não vai mais acontecer. E aí o lucro volta. E aí, quando o mercado perceber que isso vai estar no final, a gente vai ter uma antecipação do mercado. A grande questão aqui que fica para a gente é quando esse tipo de coisa vai acontecer. Alguns triggers que podem ser importantes é a queda da taxa de juros, que vai aparecer primeiro lá nos juros futuros, e uma melhora da perspectiva econômica. E melhora da perspectiva econômica a gente vai conseguir ver como? Com uma redução de inadimplência, por exemplo, a bancos, com uma melhora de concessão de crédito, com um aumento da renda real do trabalhador, com redução de desemprego, por exemplo, e outros, né, que tenham a ver talvez com a política mais externa e mais internacional. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Aproveito para lembrar vocês para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês viram mais algum ponto que talvez eu não tenha encontrado, eu confesso que como é dica de hoje 7, eu fiquei procurando 7 pontos, mas achei 6 aqui. Então se alguém conseguiu o 7º, eu agradeço para a gente colocar aqui nos comentários. E além disso, eu queria lembrar para vocês também que à noite, a gente agora está fazendo programas diários, tá, sobre os mais diversos assuntos. Então, a gente tem diversos assuntos assim, montagem de carteira, opções, renda fixa, criptomoeda, o próprio fechamento de mercado de ações e FIIs, enfim. A gente está aí trabalhando muito duro para que você, investidor, não tome as decisões erradas nesse momento. Tá? Por quê? Porque é exatamente nesse momento que você vai distinguir a pessoa que ganha dinheiro na Bolsa de Valores e a pessoa que não ganha dinheiro na Bolsa de Valores. Aquela pessoa que é resiliente, que aguenta o cenário pessimista e continua seguindo o plano de fazer aportes, de reinvestir e de pegar empresas boas,
e aquela pessoa que fala assim, cara, isso não é para mim, acho melhor eu migrar para renda fixa. Tá? Então, a gente está trabalhando muito duro para que você não perca dinheiro no sentido de que você não desista no momento errado. Quer desistir da bolsa? Continua no plano, quando ela subir e tiver todo mundo em euforia, aí você desiste da bolsa com bastante dinheiro no bolso. Tá? Mas, ou se você percebeu realmente que isso não tem a ver com o teu perfil, mas aí você desiste da bolsa. E quando a bolsa voltar a subir, você desistiu da bolsa, você não volta para a bolsa, você fica na renda fixa, tá? Porque aí você está sendo coerente. Não adianta você desistir da bolsa agora e aí quando a bolsa subir 50%, 60%, 70%, aí você dá outra chance para a bolsa. Isso não faz sentido. Você vai ficar vendendo na baixa e comprando na alta, tá bom? Então a gente está trabalhando muito duro para que você não cometa esse tipo de erro. Então, enfim, acompanhe. Tudo isso é gratuito, igual esse vídeo de hoje, tá? Quem quiser algo a mais, quem quiser recomendação, não quer analisar, etc., a gente tem também os nossos produtos que estão ali no link da descrição. Abraços, bons investimentos, bom final de semana para vocês e mais do que nunca, construir leva tempo. Está levando mais tempo nesse momento. Tchau, tchau, pessoal.